Deixa eu só fazer uma pergunta agora, me levantou uma curiosidade. Essa pergunta talvez me leve ao inferno, diretamente fazer uma pergunta dessa para uma ex-freira. Mas assim, no meio dos padres, assim, a gente sabe que existem muitos problemas de cunho sexual, assim, Sim. né? Meio estrombólicos e tal. Até a igreja tenta dar uma ofuscada nesse problema. A gente sabe de tudo isso. Eu acho, e aí, vindo de um cara que é especialista em absolutamente nada, que você reprimir sexualidade, ela acaba se extravasando de alguma forma e geralmente, não geralmente, mas de algumas vezes é meio esquisita. E vocês ali têm um voto de castidade muito jovens, né? Sim. E aí eu não sei como isso se dá, ou se as pessoas que saem depois, quando descobrem, por exemplo, não sei se elas entram virgens necessariamente ou não, mas se isso se manifesta de uma maneira diferente do que o normal, ou por ter uma culpa cristã em cima da sexualidade. Porque eu vou dar um exemplo aqui para facilitar e ilustrar. Eu conheci pessoas crentes que tinham uma culpa gigantesca na parte sexual, e quando passaram aquela linha, como eu posso dizer, a linha do sagrado para a linha do, né? Se empolgaram demais com o prazer carnal. Exatamente. Entendi. E você fala, meu Deus, essa pessoa era crente, tá despirocada, né? Fazendo coisas assim, até que eu, que sou mais pro ateu, fico, meu Deus do céu, até eu vou rezar Ave Maria pra essa moça, né? Isso aí existe, não existe, tem nada a ver, isso aí nem é um problema que se passou pela sua cabeça antes, depois e durante, ou você viu casos ali da galera que você fala, ih, essa pessoa aí gosta de sadomasoquismo. Não que seja um problema, mas é só uma manifestação da repressão sexual. Acho que a igreja não aprova o sadomasoquismo. Eu acho até que é a prova, né? Que é teu sacrifício, né? Não, assim, quando você entra pro convento, por exemplo, não precisa entrar virgem. Tem uma congregação que parece que precisa. Mas, na verdade, você tem uma história antes disso, né? Então, isso não é questionado. Você não pode ser casado, não pode ter filho. Mas a sua vida sexual ativa, antes de você entrar no convento, não influencia em nada a sua entrada. Porque você vai passar a viver o voto de castidade a partir do momento que você entrou. Falar que viver o voto de castidade é uma coisa fácil? Não, não é uma coisa fácil, é uma luta. Os religiosos, eles lutam para viver isso. Não é que eles não sentem desejos. Não, eles são pessoas comuns, na verdade. Nosso corpo se manifesta naturalmente. Mas aí vai como você trabalha isso dentro de você, entendeu? Cada pessoa, porque eu não posso responder amplamente. Tem pessoas que se relacionam estando dentro do convento, padres que se relacionam, tem pessoas que quando sai, rapidamente já se casa, tem pessoas que, como é que eu posso dizer? Se relaciona com pessoas do mesmo sexo, tem todos esses tipos. Eu posso falar por mim. Como eu já sabia o que eu queria, a sexualidade, na verdade, não foi o grande problema da minha vida. Não que eu não tive, por exemplo, episódios ali dentro do convento, que, por exemplo, aquele cara que eu falei que ligava pra mim. Quando a gente começou a conversar, eu me sentia atraída por ele como freira. Mas naquele momento eu entendia que eu tinha uma vocação. Então eu fiz a opção por não me relacionar com ele. Ou antes de entrar no convento, eu tive tipo um moço que eu tava me relacionando e eu tive que optar por não namorar e casar com ele. Foi uma opção consciente, entendeu? Mas não que não existia o desejo, a vontade ou a atração por alguém. Mas cada pessoa faz de determinada forma. Mas que existe também o desequilíbrio quando sai, existe. Como existe o desequilíbrio dentro também. Então, acho que não é questão tipo do voto, acho que não é questão do ambiente, acho que é uma questão pessoal mesmo. Eu acho que em qualquer lugar que você esteja dentro de um casamento, você pode ser uma pessoa equilibradamente sexual ou não, entendeu? Acho que é muito pessoal isso, mas isso existe dentro da igreja. Existe a questão da homossexualidade, né? Existe. Na congregação que eu estava, era um pouco difícil, por exemplo, no meio das irmãs, porque como a gente estava sempre juntas, e, por exemplo, o quarto tinha 6 irmãs. Era impossível você ter alguma relação ali, porque como alguém ia contar, você tá entendendo? Então, era impossível por isso, não por não existir o desejo. Entendeu? Até teve uma história que eu procuro não pautar, por exemplo, histórias pessoais das pessoas, eu não quero falar, porque eu acho que isso. Porque assim, não diz respeito a mim, então eu acho que eu firo a liberdade do outro, né, de ser quem ele é e fazer o que ele quer. Mas aconteceu determinadas situações, muitas histórias, entendeu? De pessoas que saíram, que se relacionaram lá dentro e casaram, de frade, de freio, entendeu? E isso existe em todos os lugares. Assim como no casamento, tem pessoas que casam e que têm outras relações extraconjugais. Então, acho que isso é uma coisa pessoal. Mas o voto de castidade, se você não souber trabalhar isso dentro de você, ele pode gerar assim, um desequilíbrio. Porque se você tem muito desejo, muita vontade, toda a sua energia vai ser focada nisso. Né? E aí você vai reprimir isso. Então, o que
que a gente recebia de conselho dentro da nossa formação, que a gente deveria canalizar essa energia. Então, por exemplo, em vez de eu ficar pensando, eu quero me relacionar com tal pessoa, eu ia focar em aprender alguma coisa, ou no meu apostolado. Então, você vai tentando transmutar isso, não que você consiga, porque isso é impossível, né? Isso faz parte da vida. Mas eu acho que é uma questão do equilíbrio pessoal mesmo, sabe? Mas acontece, sim, o desequilíbrio, tanto dentro como fora, né? E assim, por exemplo, a castidade, o celibato dos padres, na verdade, não é um mandamento de Deus, né? A igreja é um mandamento da igreja. Então, existe, por exemplo, dentro da igreja católica, padres que questionam isso, que falam que querem se casar. E existe a linha conservadora que fala que não. Então, existe uma discussão dentro da igreja sobre isso, sabe? Sim. É muito complexo. Você observando, e aí eu vou te perguntar uma opinião pessoal, eu tenho na minha família um tio que foi padre, largou, se casou, e aí depois ele foi prefeito 3 vezes de uma cidade. Hoje ele mora no litoral em Santa Catarina, e ele faz um trabalho social. Ele sempre fez trabalho social como prefeito, todo o trabalho dele foi focado nisso, então ele continuou com a vocação, apesar de não ter mais, né, e constituiu família e tudo mais. E hoje ele mora na praia, e assim, quando eu falo mora na praia, todo mundo acha que ele mora super, nossa, tá vivendo luxo na praia. Não, pelo contrário. Ele vive com uma aposentadoria super simples, assim, e trabalhando pela comunidade da igreja. E de vez em quando lá rola dele conseguir celebrar. Ele já pediu liberação pro Vaticano para poder celebrar. Eu nem sei como tá essa situação, se recebeu ou não. Mas ele faz. Ele faz porque aquilo, né? A vontade de ajudar e o trabalho real, eu acho que é mais importante do que a instituição. Sim. Mas isso sou eu falando, não tem nada a ver com ele, só pontuando isso.